Olá, pessoal. Aqui é a professora Camila Monteiro. Hoje nós vamos corrigir algumas atividades sobre as medidas de tendência central, que são média, moda e mediana. Número 1. No ano de 2016, o número de nascimentos por mês em uma maternidade foi o que está apresentado aqui nessa tabela, né? Eu quero calcular a média mensal de nascimentos. Então, para a gente fazer a média, né, desses nascimentos, basta que a gente some todos esses valores, né, e divide por 12, que são o número de meses. Então, a gente tem aqui, né, somando 432, dividido por 12 meses, nós temos a média mensal de 36 nascimentos. Em que meses o número de nascimentos ficou acima da média? Então, nós temos aqui, ó, janeiro, março, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro. Número 2. A classificação final para determinado curso é a média ponderada das provas de capacidade geral com peso 3 e das provas de capacidade específica com peso 2. Nessas condições, qual é a classificação final de um aluno que obteve 162 pontos na prova de capacidade geral e 147 pontos na prova de capacidade específica? Nesse problema, como nós estamos trabalhando com peso, nós vamos calcular a média ponderada, né? Nós temos o total de pontos e o peso de cada uma. Então, basta a gente multiplicar e dividir pelo total de pesos, tá? Então, aqui, ó, peso 3 para 162 pontos, né? E peso 2 para 147 pontos. O total de pesos está aqui embaixo. Então, a gente multiplica, depois soma, divide, vamos ter aqui a média de 156 pontos. Número 3. As marcas obtidas em metros pelos alunos numa prova de salto em distância foram as seguintes. Calcule a média, a mediana e a moda dessa distribuição. Bom, para calcular a média, basta que a gente some todos os valores dessa apresentação e divida pelo total deles. Então, nós vamos ter aqui 22,76 dividido por 10, que fazendo a aproximação, né, fazendo o arredondamento, nós vamos ter 2,28 metros. Para calcular a mediana, primeiramente colocamos os valores em ordem, né, fazemos o rol, colocamos em ordem. Como nós temos 10 elementos, número par de elementos, então quais serão os elementos que nós vamos pegar, né? Nós vamos pegar, ó, 10 dividido por 2 é o quinto elemento e o próximo, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, quinto elemento, sexto elemento. Repara que ficou, ó, 4 para a esquerda, 4 elementos para a direita. Então, eles estão exatamente no meio. Como eles têm o mesmo valor, quando eu faço a média entre eles, nós obtemos o mesmo valor. Então, a mediana, nesse caso, 2,28 metros. E a moda é o valor que mais se repete. Então, nessa distribuição aqui, nós verificamos que temos 3 modas, né? Uma distribuição trimodal, porque o 2,20 metros, 2,28 e o 2,30, ambos repetem 2 vezes, tá? Então, aqui nesse caso, nós temos uma distribuição trimodal. Número 4. Calcule a mediana do seguinte conjunto de dados. Então, ó, primeiramente, lembrar sempre que na mediana os dados têm que estar em ordem. Aqui eles não estão. Então, primeiro passo, colocá-los em ordem, que é o nosso rol. Depois, nós vemos quantos elementos nós temos, né? Aqui nós temos um número par de elementos também, ó. Nós temos 12 elementos. Então, quando eu faço 12 dividido por 2, eu vou ter a sexta posição e vou pegar também a próxima posição, né? Número par, a gente pega exatamente o que está ali no meio, né? Ó. Então, sobraram, ó, 5 elementos à esquerda, 5 elementos à direita. Então, ó, como são dois valores diferentes, para calcular essa mediana, nós vamos fazer uma média entre eles. 2 mais 3, 5, dividido por 2,
2,5 a mediana desse conjunto de dados. Número 5. Calcule a mediana do conjunto de dados representado pelo quadro. Aqui no caso, o que a gente vai fazer para encontrar a mediana? Porque os dados estão agrupados em uma tabela de frequência, né? Então, primeiro, total, tem 80 elementos. Como a gente tem um número par de elementos, a gente vai pegar o elemento que está no meio e o próximo. Como são 80, 80 por 2 vai dar 40. Então, a posição da mediana vai ser a 40ª e a 41ª. Mas como que a gente vai localizar essa posição, né? A 40ª posição aqui na minha tabela de frequência? Então, primeiro, vamos fazer a frequência acumulada, né? Então, aqui, ó, repete a primeira, né? 9 mais 21, 30. 30 mais 10, 40. Olha aí, ó. Eu tenho 40 elementos aqui. Então, o meu primeiro elemento, ele tá aqui, ó. O 40º é o último aqui, ó, é o 20. Só que o 41º vai estar onde? Vai estar nessa outra posição aqui, né? Ó, que vai estar a partir, né, do 25, certo? Então, o elemento que está na 40ª posição é uma frequência do 20 e o elemento que está na 41ª posição é o 25. Se a gente fosse colocar em rol na ordem, a gente ia ver que é exatamente esses dois elementos que estão nessas posições. Então, a gente vai fazer uma média entre esses dois elementos, né? Ó, 20 mais 25, 45, dividido por 2. Então, a mediana, nesse caso, é 22,5. Número 6. Em uma casa de repouso, as pessoas internadas têm as seguintes idades. Calcule a mediana e a moda dessa distribuição. Bom, para calcular a mediana, nós precisamos ter esses elementos em ordem. Nós podemos fazer em rol ou fazer uma tabela. Como a gente tem muitos elementos aqui, eu achei melhor fazer uma tabela com esses elementos. Então, eu coloquei as idades e as frequências de cada idade. Como que a gente pode fazer isso, né? Ó, 67, é só a gente ir ticando. Ó. Pego aqui o 67, vou marcando, então eu sei que temos 3 elementos, tá? Vou fazer a mesma coisa com 68, com 71 e assim vai, tá? Para a gente calcular a mediana, a gente precisa ter o total de elementos da distribuição, né? Então, nós sabemos aqui que nós temos 40 elementos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Número par de elementos, nós temos 40 dividido por 2, então a gente vai ter a 20ª posição e a 21ª posição. Como que a gente vai localizar essas posições na nossa tabelinha? Quem fez em rol, né? É só verificar a 20ª e a 21ª. Como eu fiz em tabela, eu coloquei aqui a frequência acumulada, tá? Então, ó, quais são os elementos que estão na 20ª posição e na 21ª, tá? Como aqui na minha acumulada deu 20 elementos, ó, sinal que a minha primeira posição é a idade 74, certo? E a 21ª posição vai estar aqui no meu próximo número, que é os 75 anos. Então, qual vai ser a minha mediana? Eu vou fazer uma média dessas duas idades, vou ter 74 anos e meio. Qual é a moda? Qual é a idade que mais aparece aqui pra gente? Ó? 75 anos, que tem 5 frequências. Então, essa é a nossa moda. Número 7. Feito um levantamento sobre as idades de 25 alunos que cursam o segundo ano de um determinado colégio, chegou-se ao seguinte resultado. Nessas condições, determine a média e a mediana dessa distribuição. Aqui no caso, ó, nós temos a idade e a frequência de cada um. Então, 3 alunos têm 10 anos, 11 alunos, 11 anos, 8 alunos, 12 anos, 3 alunos, 13 anos. Para a gente fazer a média, nós vamos fazer uma média ponderada, né? Nós vamos multiplicar
essas idades pela frequência de cada um. E o total de alunos, que é 25, a gente vai dividir depois. Então, primeiro multiplica, né? Depois a gente soma e divide. Vamos encontrar aqui uma média de 11,44 anos. Qual é a mediana? Número ímpar de elementos. Nós temos 25 elementos. Então, a gente vai pegar 25 mais 1, 26. 26 dividido por 2, 13. Então, a mediana vai ser o elemento que está na 13ª posição. Qual elemento que está na 13ª posição? Se a gente fizer acumulado aqui, 3 mais 11, 14. Então, o elemento da 13ª posição vai estar nessa linha aqui, ó, na idade de 11 anos. Então, essa vai ser a nossa mediana aqui das idades, 11 anos. Número 8. A tabela abaixo nos dá uma distribuição de frequências. Calcule a média dessa distribuição. Então, a mesma coisa, nós vamos fazer uma média ponderada, né? Ó, 10 vezes 8, que é a frequência, a gente faz o xi vezes o fi, né? Então, 10 vezes 8, 20 vezes 11, 30 vezes 7, 40 vezes 5. Nós temos um total de 31 elementos. Então, a gente vai somar, vai dividir por 31 e vamos encontrar aí 22,90. Número 9. Determine a média aritmética, a mediana e a moda dos seguintes conjuntos de dados. Bom, o primeiro conjunto de dados, a gente verifica que ele está fora de ordem. Então, primeiramente, vou fazer meu rol colocando todos os elementos em ordem. Para calcular a média, não precisa estar em rol, mas a mediana sim. Então, já fizemos esse trabalho. Então, para calcular a média, basta somar todos os valores, né? Deu 44. Dividir pelo total deles, nós temos aqui 3,14. Para calcular a mediana, né, nós temos 14 elementos. Então, número par de elementos, 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, eu vou pegar o 7º elemento mais o próximo, tá? Como eles são iguais, a minha mediana vai dar ele mesmo, tá? Então, 3 mais 3 dividido por 2 igual a 3. E a moda é o elemento que mais se repete. Então, nesse caso aqui, ó, o número 1 está se repetindo 6 vezes, então ele é a moda. Na nossa segunda distribuição, os elementos já estão em ordem, então a gente não precisa fazer o rol, tá? Basta fazer as contas. Então, para calcular a média, somamos todos, vamos ter 108 dividido por 15 igual a 7,2. Então, ó, são 15 elementos, número ímpar, então vou dividir, né? Ó, vou pegar 15 mais 1, que dá 16, dividido por 2, vai dar 8. Então, a gente vai ter aqui a 8ª posição. Qual elemento que está na 8ª posição? O número 8, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª posição. Coincidentemente, número 8 e 8ª posição, tá? Mas poderia ter sido outro número. Então, a nossa mediana nessa distribuição é o 8. E a moda, o valor que mais se repete. Nós temos aqui, ó, o 4 que se repete 3 vezes, o 8 que se repete 3 vezes e o 12 que também se repete 3 vezes. Então, nesse caso, a gente tem uma distribuição trimodal. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido os exercícios dessa aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.